Bom, acabaram as nossas dúvidas, né? Realmente a McLaren chegou na Red Bull e a gente só não teve uma briga franca na pista entre o Verstappen e o Norris, porque o Russell se colocou entre os dois no começo da corrida. Esse é o Gil Responde do GP da Espanha. Eu vou falar também sobre o Norris, se ele errou alguma coisa, poderia ter feito alguma coisa melhor, a Mercedes comprovando a sua melhora, a Ferrari estagnada, a volta do Briatore. Também tem uma pergunta sobre a RB, que fez um upgrade no carro que parece não ter funcionado, e também sobre a definição das estratégias dos pilotos. Eu sou a Juliane Serrazoli, eu estou na Fórmula 1 já desde 2011 e estava no GP, tô na Espanha ainda, estava lá no GP cobrindo para o UOL essa etapa da temporada, estou na maioria das etapas do ano, e aqui no Gil Responde eu tiro as dúvidas que vocês mandam no meu Instagram, no MyF1Live, então fica o convite para vocês participarem do próximo. Vamos lá, a Red Bull não sobrou como esperado, então para os próximos GPs a gente pode ver a McLaren ganhando? Sim, mas também ficaram claras algumas limitações da McLaren também. Falar primeiro da Red Bull, né? Qual foi o problema que eles tiveram nesse final de semana? Então é uma pista que não é uma pista ondulada, que não é uma pista que você precisa atacar a zebra. Então todos aqueles problemas que eles tiveram nas últimas corridas, mas principalmente em Mônaco, aquilo fica tudo para trás. A limitação da Red Bull nesse GP, ela foi diferente. A limitação que eles estão tendo é uma dificuldade de equilibrar o carro ao mesmo tempo para andar bem em curva de baixa velocidade e em curva de alta velocidade. Se eles configuram o carro para alta velocidade, o carro fica saindo muito de frente na baixa velocidade, ou se eles fazem o contrário, o carro fica muito instável nas curvas de alta velocidade. É um problema que todos os carros têm, porque tem a ver com esse regulamento, essa geração de carros, mas que no momento a McLaren o carro consegue responder melhor a esse desafio, por assim dizer. Então, essa aqui está sendo a vantagem, mas é uma coisa mínima. Nas curvas de alta velocidade, pela maneira como o Max escolheu uma asa maior para ir para a corrida, a configuração que ele escolheu para a classificação e para a corrida fez com que ele estivesse melhor nas curvas de alta velocidade. Isso foi muito importante para a vitória dele, porque tem várias curvas de alta velocidade, principalmente ele estava muito rápido na curva 14, que é a última curva antes do final da volta. E por estar muito rápido naquele trecho da pista, ele conseguiu atacar o Russell e passar o Russell rapidamente, o que foi fundamental para a vitória dele. Uma outra vantagem da Red Bull em cima da McLaren nesse momento é que eles conseguem tirar mais rendimento do pneu no começo do stint, e a McLaren, eu não sei se é uma coisa do carro em si ou se é uma opção que eles estão fazendo. Eles estão escolhendo fazer o começo do stint bem mais lento e tirar mais rendimento no final. Isso foi muito claro no Canadá e foi muito claro nesse GP também. Uma outra coisa que está faltando para a McLaren são os detalhes, né? Eu entrevistei recentemente o André Stella e eu perguntei para ele, é uma questão de se ou uma questão de quando para vocês lutarem por vitórias o tempo inteiro? E ele falou, ó, tem duas coisas. Ele falou que é uma questão de si. Se a gente continuar melhorando o nosso carro, a McLaren percebeu que em curva de média, em curva de baixa, eles estão muito bem, mas eles não deram esse mesmo tipo de salto em curvas de alta velocidade. Esse vai ser o foco deles. E também o que o André Stella apontou é que não é fácil fazer o que a Red Bull tem feito em termos de operação de corrida. Quando fala operação de corrida, quer dizer tudo. Então, é a configuração certinha para a largada, para o piloto largar bem, são os pitstops, a McLaren não teve bons pitstops nessa corrida, é a estratégia em seus mínimos detalhes, isso que a gente chama de operação de corrida. E o André Stella falou, a gente está alguns degraus abaixo nessa jornada para tornar a operação de corrida perfeita ou o mais perto possível da perfeição, que é uma coisa que a Red Bull tem conseguido fazer. Dentro disso, onde o Norris errou, né? O que o Norris poderia ter feito melhor?
Tem a questão da largada. A largada no GP da Espanha, ela sempre é complicada. Mesmo depois de fazer a pole position, o Norris já estava falando: "Ah, eu acho que eu preferiria não fazer a pole position para essa corrida", porque é o segundo, é lá em Velocidade do México, são as duas maiores retas, não maiores retas, é o maior espaço entre a posição do pole position e a primeira freada. Então é muito possível pegar um vácuo. E o vácuo que o Russell conseguiu foi duplo, porque o Verstappen e o Norris estavam bem pertinho, então ele pegou o vácuo dos dois carros e aí ele foi para frente, né? Foi impressionante como ele conseguiu a diferença de velocidade que ele tinha em relação a esses dois. Então, talvez uma largada melhor, mas ele não foi uma largada ruim dele, né? Até o Zac Brown foi brincar com ele com o tempo de reação dele, mas não foi uma largada tão ruim. Foi uma largada que não foi perfeita, e aí numa pista como a Espanha ele acabou sendo ultrapassado pelo Russell, e aí o que ele queria, o que ele estava pensando quando ele contou isso, né? Quando ele entrou na primeira curva, ele estava pensando, eu vou abrir um pouco aqui, para aí contornar melhor essa curva aqui para conseguir sair na frente do Verstappen na próxima. Quando ele foi fazer isso, ele viu que o Russell estava exatamente no espaço onde ele ia ocupar e ele tirou o pé. O André Stella falou, ainda bem que ele tirou o pé, eu achei muito maduro da parte dele. E aí depois na corrida ele estava dentro daquela tática da McLaren de poupar pneu no começo e ele não foi para cima do Russell. No final das contas, foi esse primeiro stint que ele passou o tempo inteiro atrás do Russell e também não conseguindo passar depois, quando o rendimento dele já estava mais. Ele já estava sendo liberado pelo engenheiro para andar mais rápido. A partir desse momento, ele também não conseguiu passar o Russell porque falta velocidade nas curvas de alta, as curvas mais velozes para a McLaren. Então, quando ele chegava naquele último setor, ele não conseguia fazer o último setor tão colado como o Verstappen conseguiu fazer. Então, detalhes, né? Novamente, detalhes para a McLaren voltar a vencer e para o Norris também. Lembrando que a operação que a Red Bull, eles estão lutando contra uma equipe que está num nível de operação muito alto em todos os elementos, né? O piloto, a estratégia, o pit stop, o carro, é tudo em um alto nível ali. A Mercedes confirmou a melhora em Barcelona. Dá para confiar? Eu lembro que eles fizeram pódio no Canadá e fizeram pódio em Barcelona no ano passado também. Acho que até em 2022 deu uma melhoradinha quando chegou em Barcelona, mas o que a equipe disse é o seguinte: com a característica do carro desse ano, se essa corrida de Barcelona tivesse sido lá no começo do ano, eles teriam sofrido muito. Então, eles estavam bastante empolgados com esse passo, é um passo real. E tá faltando alguma coisinha aí, né? O Hamilton comentou que ele está entendendo melhor aquela coisa que ele falou lá em Mônaco, de sentir que quando chega na classificação ele perde rendimento. Ele está entendendo que, na verdade, é uma característica do carro. Falou que o carro, que quando você está no treino livre, mesmo para você fazer um tempo bastante forte no treino livre, você não tira tudo do carro. E ele falou assim, quando eu vou tentar aí pegar o carro pelo pescoço, eu falo, vamos lá fazer essa volta de classificação, o carro não gosta, o carro começa a ficar um pouco instável. Então é isso ainda o que a Mercedes precisa cuidar. E o que eles conseguiram com essa asa dianteira foi impressionante, né? O passo que eles deram com essa asa dianteira foi real e o que estava acontecendo, a asa dianteira deles estava meio que sugando a frente do carro e isso estava afetando o equilíbrio de todo o carro. E eles estavam mexendo em suspensão, mexendo em coisa mecânica, achando que era a parte mecânica e no final era a parte aerodinâmica. Até eu acho que foi o James Allison que falou que eles nem acreditavam, era isso, a gente estava mexendo no lugar errado no carro e era só mudar a asa dianteira. Eles também estão fazendo uma dieta assim no carro, né? Perderam uns 5 quilos o carro desde o começo do campeonato e na Espanha é uma pista em que o peso faz mais diferença do que em outras pistas. Então, deu para perceber bem essa dieta que a Mercedes está fazendo no carro e que está dando certo. Falando agora sobre a Ferrari, você dizia que na Espanha as forças seriam reveladas. Já era então para a Ferrari esse ano? Bom, assim como em Imola,
eles colocaram novidades no carro e essas novidades não deram o resultado que eles estavam esperando. Eles anteciparam um pacote que seria para Silverstone, uns 80% desse pacote, e o carro não melhorou tanto. O que está acontecendo com a Ferrari é que a Mercedes conseguiu melhorar, a McLaren conseguiu melhorar e eles não estão melhorando no mesmo nível. É a mesma coisa, na verdade, que está acontecendo com a Red Bull, né? Que eles estão colocando algumas coisinhas no carro e não existe um salto tão grande quanto a McLaren e a Mercedes conseguiram. E também a gente tem que lembrar que a Ferrari não gosta muito de curvas de alta velocidade. Então, essa pista de Barcelona não seria já das melhores pistas para eles. Eu espero que eles estejam de volta na briga na Áustria, tá? E qual a reação do paddock com a presença do Briatore? Bom, o Briatore, ele é uma presença comum no paddock, né? Não é que ele, porque ele foi anunciado na Alpine, que ele estava lá pela primeira vez, não. Ele, na verdade, está sempre em várias corridas, principalmente desde a época que o Domenicali passou a ser, foi para a presidência, virou CEO da Fórmula 1, ele passou a ser presença mais constante. Ele é um cara que tem bastante contato, ele tem muito trânsito na Fórmula 1, mesmo com tudo o que aconteceu, mas não é uma coisa tranquila, não, a presença do Briatore. Notem que esse anúncio da Alpine foi feito na sexta-feira de manhã. Então, o que acontece num final de semana de corrida, a quinta-feira é o dia de mídia, então é o dia que os dois pilotos falam com a imprensa sobre vários assuntos, não é uma coisa que fica mais focada na coisa de corrida em si, né? Então você pode perguntar de outras coisas. Eles evitaram fazer esse anúncio na quinta-feira e fizeram só na sexta de manhã, e os pilotos só voltariam a falar com a imprensa depois da classificação. E aí eu falei com o Gasly ontem, depois da corrida, e aí eu perguntei para ele da seguinte forma: a presença do Briatore é um motivo a mais para você considerar renovar com a Alpine? Ele olhou para mim com uma cara de eu sei o que você está tentando fazer, eu não gostei disso não. E ele falou, é muito cedo para falar de renovação. Muito cedo para falar de renovação, do jeito que o mercado está em plena ebulição. Bom, dá para perceber que realmente não é uma coisa tranquila ter o Briatore por perto. O que aconteceu com a RB, o pacote de mudanças piorou o carro. Eu vi o Tsunoda, quando ele estava saindo da pista, o Webber parou ele, e aí, como é que foi? Ele falou, muito ruim, o carro muito desequilibrado. A gente já viu algumas vezes, principalmente nesse regulamento, que quando uma equipe coloca um pacote muito extenso no carro, muitas vezes não anda bem logo de cara. Só a McLaren, né? A McLaren, qualquer coisa que coloca no carro, o carro já sai andando bem, já sai de fábrica já andando bem. Mas é muito comum que aconteça isso, você faz uma atualização um pouco maior e de cara você não consegue equilibrar direito o carro. Então vamos esperar nas próximas corridas para ver o que acontece. Mesmo os pilotos não estavam felizes, é claro, mas não estavam alarmados com esse final de semana bastante ruim que eles tiveram. Quem escolhe a estratégia de pneus? É o piloto ou é a equipe? É um segredo entre companheiros? É legal essa pergunta porque é legal a gente explicar como é que funciona. Muitas vezes o que você está assistindo a corrida e você vê um engenheiro de pista falando com o piloto, a transmissão vai lá buscar o rosto da Hannah Schmitz, por exemplo, né, do chefe de estratégia, e você fica pensando, sai da cabeça de quem a estratégia? Bom, na verdade são várias cabeças, né? As equipes elas têm um time de estratégia que tem gente na pista, muitas vezes estão no pitwall, uma pessoa no pitwall. Às vezes a Red Bull, inclusive, que tem um pitwall maior, eles têm dois estrategistas lá. E tem uma parte da equipe que fica na fábrica. Eles estão mexendo numa série de dados, eles têm softwares que as equipes mesmas desenvolvem, com a modelagem do pneu para ver o desgaste. Eles têm muitos dados para fazer essa estratégia e muitos cérebros para fazer essa estratégia também. O que acontece antes da corrida é que tem uma reunião, nessa reunião estão os engenheiros, está conectado
com o pessoal lá da fábrica, que também está junto nessa reunião, e os dois pilotos estão juntos. Então, essa a discussão de possibilidades de estratégia, ela é feita com toda a equipe junta, até porque Fórmula 1 não é um piloto contra o outro. É claro que para a gente acaba sendo, mas é muito a equipe, né? Então, o que mais importa é como nós vamos maximizar o resultado da nossa equipe nessa corrida. Então, por isso, é todo mundo junto, todo mundo ouve quais são as possibilidades, aí cada equipe trabalha de um jeito. Eu recentemente estava vendo uma entrevista com os dois estrategistas chefe da Red Bull, e eles estavam falando que eles não trabalham como a Ferrari, por exemplo, que trabalha o cenário A, cenário B, cenário C, como a gente ouve muitas vezes no rádio. Eles trabalham eles têm uma leitura geral do que pode acontecer e eles têm um plano, mas depois eles vão deixando bastante flexível dependendo de como a corrida vai se desenhando. Então, por exemplo, a primeira parada do Verstappen foi bem antes da parada do Norris, mas a parada dele ela é feita no momento em que o Norris se aproxima e começa a ter um risco do Norris fazer um undercut, né? Do Norris parar antes e voltar na frente do Verstappen, sabendo que, como tem muita degradação de pneu na Espanha, o undercut é muito poderoso. Então, as estratégias não são feitas de uma maneira fixa, mas o piloto tem noção das variáveis que podem acontecer. Então, por exemplo, depois mais para o final da corrida, né, o Russell é chamado cedo e coloca o pneu duro. O que estava acontecendo ali com o Russell, primeiro que na briga com o Norris ele acabou detonando um pouco o pneu dele, o ritmo dele piorou e ele começou a segurar o Hamilton com as duas Ferrari chegando atrás. Aí era um risco enorme da Ferrari fazer um undercut ou da Ferrari passar o Hamilton. E com isso a Mercedes teria menos pontos. Então eles não tinham outra opção a não ser chamar o Russell. E como eles estavam chamando muito cedo, o Russell não tinha mais um jogo de pneu médio, então a única saída foi colocar o pneu duro. Então tem coisas que são pré-determinadas, mas muita coisa vai sendo feita ao longo da corrida, né? Então por isso que a gente tem essa discussão do piloto com o seu engenheiro de pista. O engenheiro de pista está recebendo a informação do time de engenharia, quem fala diretamente é o chefe, engenharia não, de estratégia, e quem fala diretamente é o chefe ou a chefe de estratégia. Então esse foi o Ju Responde do GP da Espanha. Semana que vem já eu volto com mais, com certeza muita pergunta sobre limites de pista, porque é Áustria e vamos falar muito de limite de pista. Mas é um final de semana de sprint, a Áustria costuma dar pra gente algumas corridas muito legais, então tomara que a gente tenha mais uma outra disputa e não só entre McLaren e Red Bull, né? Agora a gente quer mais, a gente quer 4 equipes lutando pela vitória.